Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Historycast. Toda semana, um novo episódio sobre história gravado por especialistas, além de uma série de publicações temáticas sobre o tema escolhido da semana. Meu nome é Gabriel Giacomazzi, sou licenciado em História pela URGS, e eu edito e apresento esse podcast juntamente com Lucas Delvin, que é mestrando em História pela mesma instituição, e por Calvin Silva, que é mestrando em História pela PUC-RS. No episódio de hoje, recebemos o historiador Lino Allan, que vai nos falar sobre os pontos fundamentais do fascismo. Antes de mais nada, peço que se estiver ouvindo pelo Spotify, siga o nosso perfil, ou se estiver pelo YouTube, se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, passo a palavra para o convidado. Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose. All you fascists bound to lose. I said, all you fascists bound to lose. Yes, all you fascists bound. Oi, meu nome é Lino Allan, eu sou professor do Colégio Israelita Brasileiro, sou formado em História pela URGS, especialista em Filosofia pela Unicinos e mestre em História pela PUC Rio Grande do Sul. Meus trabalhos, tanto na especialização quanto no mestrado, focavam em questões relativas ao autoritarismo e o totalitarismo político. E no caso do mestrado, sendo um pouco mais específico, eu analisei o jornal Il Corriere Digitale entre 1913 a 1927 para identificar os posicionamentos do jornal quanto à população migrante italiana, né? Tentando direcionar essa comunidade a pensar de uma forma que fosse favorável aos interesses desta ordem religiosa. Os elementos trabalhados pelo jornal, eles são vários, né? Vão desde uma questão econômica, política, cultural, até elementos religiosos e morais. É interessante ver como se tenta implementar uma nova Itália no Rio Grande do Sul. Elementos políticos que são percebidos lá são implementados aqui. Elementos esportivos, como a criação da Recreio da Juventude, Juventude Italiana em Caxias do Sul, são extremamente incentivados e se dá uma grande visibilidade para eles. A reportagem de capa é uma coisa que tenta se demonstrar. Estamos numa nova terra, mas nossos valores não podem ser perdidos. Se cria uma ponte muito forte. Não se quer romper o cordão umbilical. Elementos valorosos que constituem a pátria e a religião, eles não devem ser ignorados, eles devem ser implementados. O italiano não pode perder as suas origens, ele deve continuar falando em italiano. Ele deve abraçar, sim, as lógicas nacionalistas brasileiras, mas ele não pode esquecer quem ele é e quem ele vai criar, né? Existe uma grande preocupação com os filhos desses imigrantes. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, a ênfase nesses valores é crescente. Um bom imigrante é aquele que financia a Itália na guerra. Um bom imigrante é aquele que se alista nos frontes de batalha. Um bom imigrante é aquele que consome elementos da sua cultura original, que analisa o Il Corriere e ignora jornais de outros expoentes austríacos, expoentes alemães. É interessante perceber como o jornal ele se rearticula entre 14 e 15, quando a Itália acaba mudando de lado. É sempre uma Itália acima de tudo, né? Enfim, a guerra acaba e daí a gente vai para um segundo momento do jornal que é muito mais interessante que o primeiro, que é como é que ele vai se posicionar numa Itália pós-guerra, uma Itália estável. A primeira lógica dela é ser contra os principais movimentos de esquerda. Um bom católico, um bom imigrante não é socialista, não é comunista, não é anarquista, não é maçom. Aquelas lógicas que eram incipientes no início do jornal agora saltam aos olhos. Um bom imigrante apoia os partidos e os movimentos católicos. Um bom imigrante analisa o que os anarquistas, socialistas e comunistas estão fazendo como balbúrdia, como um atentado, como um ataque à democracia. Um bom cristão defende as lógicas democráticas e, num primeiro momento, se intitula um inimigo, e esse inimigo é muito perceptível. O jornal é muito coerente dentro da sua proposta com o surgimento do Partido Fascista. O Partido Fascista, ele não é muito bom, porque ele aparentemente é contrário aos valores democráticos, e ele não se demonstra um movimento católico, mas ele não chega a ser tão ruim porque ele também detesta socialistas e comunistas. Então é interessante perceber como é que ele vai se organizar e como ele vai manter a integralidade conforme outros movimentos surgem, e aí, inegavelmente, a gente tem que citar o movimento fascista. O Partido Fascista, ele é complicado, ele tem uma ideologia que a gente não entende muito bem, uma ideologia muito nova, ele é muito agressivo, ele é um perigo para o sistema, mas ele é útil. Ele é útil porque ele combate o meu verdadeiro inimigo. Então fica aquela situação conflituosa, né? Eu gosto ou não gosto do Partido Fascista? Eu apoio ou não apoio? Majoritariamente, eu não apoio. Critico menos, com certeza. Mas que ele que se exploda. Se ele tiver que ser destruído para destruir
entre os socialistas, os comunistas, que aconteça. Que se combata fogo com fogo, não tem problema. Essa é a leitura principal, majoritária dos scalabrinianos. Já o Mussolini é uma crítica muito mais consistente. O Mussolini já foi socialista. O Mussolini liderou o Avante, um jornal com esse cunho. Esse sim vai sofrer as principais críticas, esse sim vai ser encarado como uma grande cobra dentro do sistema político italiano. As críticas ao fascismo, elas são circunstanciais, elas são ocasionais, geralmente acontece em virtude de algum evento onde ele demonstra essa agressividade, essa cooptação miliciana. Já o Mussolini, a crítica é muito mais natural, ela acontece esporadicamente. Mussolini é o verdadeiro perigo, né? E por isso que ele vai ser tão retratado e comentado pelas lideranças do jornal. A situação se torna muito complicada desse questionamento, dessa conduta contrária ao Mussolini quando ele ganha força. A partir do momento que ele passa a ser aceito como Dulce pelo rei e ele passa a se articular com a igreja para acabar com a contenda que vem desde a formação do Reino da Itália, ele passa a se tornar uma figura inquestionável. Os imigrantes olham para ele e pensam, nossa, esse é o grande líder que eu sempre quis. Ele conseguiu pacificar as relações com a igreja, ele conseguiu liderar a política italiana, ele traz um discurso que nós gostamos, né, de tornar a Itália grande novamente, né, de tornar a Itália poderosa, de ela conseguir, de fato, conquistar territórios, coisas que ela não conseguiu plenamente durante a Primeira Guerra. E ele é um cara que abraça a comunidade imigrante. Os imigrantes, eles devem estar próximos a nós, ao nosso povo, ao nosso governo. É fantástico que ele vai conseguir conduzir e isso vai ser muito bem visto pela comunidade, né? Simbolicamente, ela vai ser abraçada e simbolicamente ela vai dar força ao governo. E o jornal fica numa situação delicada, tá? Como é que eu consigo bater nesse político que eu entendo como perigoso e ao mesmo tempo vender jornal? E ao mesmo tempo levar essas pessoas para as minhas igrejas, né? É uma situação extremamente conflituosa, é uma questão extremamente degradante. Isso vai fragilizando o jornal, e fragilizando, até que em 27 ele já se torna praticamente uma propaganda de governo e ele deixa de existir de forma independente. É interessante entender isso, né? Porque ele não é derrotado num dia só. Ele é vencido por etapas. Ele primeiro analisava como algo perigoso, mas aceitável em determinados fins. Depois virou só perigo. Depois fez uma campanha extremamente forte contra ele. Perdeu essa campanha e se tornou irrelevante. E eu acho que é isso que é o fascinante do fascismo. Hoje, quando se questiona o fascista, em primeiro lugar, é muito difícil definir o que ele é, e o que ele faz, e o que ele pensa. Segundo lugar, antigamente, o fascista, ele se declarava como fascista. Hoje, o cara diz que ele não é. E sabe o que é o mais fascinante nisso tudo? Que o cara hoje, que tem uma lógica fascista, ele também diz que ele defende democracia. Só que ele defende pelos seus meios. Hoje se entende que o fascista é um cara mau. Mas quem a gente chama de fascista diz que é bom. Mussolini se considerava muito bom. Hitler se considerava o salvador da humanidade, daqueles que ele considera humano. O Harari escreve muito bem isso no Sapiens, né? É interessante ver isso. Toda ideologia, ela é implementada porque antes da sua implementação as pessoas já acreditam minimamente em partes dela e acreditam que o futuro é a partir dela. Quando se derruba as instituições democráticas na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, sempre se faz isso por um bem maior. E as pessoas que conduzem o sistema, sim, esperam ganhar algo com ele, mas também entendem que essa estrutura é a melhor que se tem a possibilidade de aplicar. E não importa o preço que eu vou cobrar, não importa quantas informações eu vou deixar de ouvir, e não importa quantas instituições vão se sujeitar a esse novo discurso para manter alguma parte da sua relevância. E é mais ou menos o que os scalabrinos vão acabar fazendo. Para se manter como algo funcional, pelo menos por mais alguns meses, eles vão acabar silenciando suas críticas. Pois, primeiro, poucos ouviam, e segundo, ficar martelando esse prego não ia lhe trazer resultados que eles esperavam, que era a coesão da comunidade imigrante dentro do seu projeto de poder. Nesse sentido, então, que fica tão difícil de identificar, de classificar, de dizer, esse cara, esse governo, essa comunidade é fascista, vem a grande dúvida. Quais são os valores do fascismo? Né? O que faz o fascismo tão, entre aspas, atemporal que ele continua hoje, apesar dos desastres que ele provocou ao longo do século XX? E aí vem a resposta, né? São valores inteligentíssimos, geniais. E é por isso que eles são tão fáceis de implementar e é por isso que eles são tão resistentes na comunidade humana. A primeira coisa do fascismo que eu acho muito inteligente é que ele é maniqueísta, profundamente maniqueísta. Ele defende fortemente a ideia de bem e mal, de grupo, de identidade. Os seres humanos, eles são seres fortemente sociais e têm uma grande necessidade de viver em comunidades, em tribos, de dizer eu faço parte disso. Eu e meu grupo fazemos determinadas ações que nos criam valores comuns.
Então, o fascismo, ele é primitivo, mas ele é facilmente implementado na modernidade porque é um elemento da nossa cultura que transcendeu o tempo. Eu preciso ficar com o meu grupo e os elementos que compõem o meu grupo são melhores que os elementos do outro grupo. O ser humano é um ser que sempre tem comparação. Quando tinha, na minha juventude, os movimentos emo, ou tu defendia o movimento emo, ou você era contra o movimento emo. Poucas pessoas transcendiam essa dualidade e diziam que tanto o emo quanto o não emo tinham valores que eram valorizáveis. Olha como é interessante. A maior parte das comunidades dizia não. Ou eu apoio ou eu não apoio. Parece que existe uma necessidade de bipolarização. Parece que nós não conseguimos viver em uma outra ordem. Né? E o fascismo abraça isso com muita facilidade. A ideia do combate de nós contra eles, independente de quantos eles são. Os fascistas, a priori, não são amigos de ninguém, não dos democratas, nem dos anarquistas, comunistas, dos liberais, de nada. Eles se intitulam como uma terceira ordem, um ponto fora da curva, um movimento sem ideologia, mas altamente ideológico. É muito interessante isso. Então a primeira coisa que é interessante citar é essa questão do maniqueísmo próprio do movimento. O segundo elemento de uma égide fascista que eu considero o mais complexo e talvez o mais interessante é a união de valores contraditórios, como o reacionarismo e a revolução. O movimento fascista, a priori, ele vai resgatar coisas que são da égide tradicional da cultura popular. Tem que restaurar aquilo que foi perdido. Se você foi grande em um período anterior, você tem todas as condições de ser grande novamente. Se ignora transformações culturais, sociais, políticas, em virtude da grandeza que essa comunidade já teve. Então, os romanos devem ser restabelecidos na Itália, porque nós somos romanos. Os alemães restauraram o Reich, no caso do Hitler, o Terceiro Reich. Então, é muito interessante como o movimento ele resguarda e retrabalha valores do passado. Ninguém pode alterar isso, ninguém pode mexer isso. Sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, sejam conservadores, liberais ou socialistas. Ninguém tem o direito de transformar as nossas tradições e os nossos valores ancestrais, a não ser nós mesmos. E aí que vem o caráter revolucionário. O movimento fascista, a priori, é um movimento de mudança, de transformação. Nós somos outsiders, nós somos diferentes, nós somos contrários a tudo que está colocado em prática. Nós não somos esses políticos tradicionais. Nós não pensamos apenas na corrupção, no dinheiro, nas vantagens. Nós pensamos num bem maior, no restabelecimento da nossa grandeza. Então o movimento fascista, ele consegue interligar elementos contraditórios. E se ele não conseguisse fazer isso, ele não sairia do papel. E é isso que é inteligente no movimento. Se alguém não se sentisse um agente de transformação, ele não teria motivos de se articular, de se posicionar e de defender uma causa. O fascista, ele tem que entender que ele é um agente de mudança. Ele tem que entender que ele está construindo uma história de grandeza, de alteração, que ele é parte fundamental disso. O Karnal fala muito bem sobre isso no Café Filosófico sobre Hamlet, que ele conta a história de um homem que gasta todas as suas economias para ver o Mundial no Japão, né? Ver o Corinthians jogar e ser campeão. E pro Karnal isso faz todo sentido. Esse homem, muito provavelmente, fez a principal história da sua vida. Ele foi um agente de transformação, ele ajudou o time dele, e o time dele, ao mesmo tempo, fez com que ele tivesse sentido. E muito provavelmente, se ele fosse contar uma história homérica para os seus netos, seria essa. O fascista é assim. Ele vai para a rua, ele invade a Paulista, ele vai na Praça dos Três Poderes, entendendo que é ele que está ajudando a implementar uma agenda positiva. Ele não entende como algo autoritário, totalitário, que é algo negativo, que pode causar morte. Ele entende que é a solução e que é ele que está implementando essa solução. Essa ideia contraditória, mas ao mesmo tempo não contraditória, é o que possibilita a manutenção atemporal do movimento e a defesa de determinados messianismos. O terceiro ponto é o messianismo. Importante citar, né, que nem todo movimento messiânico ele é fascista, mas invariavelmente todo movimento fascista ele é messiânico. E invariavelmente porque ele é um subproduto daquela lógica reacionária e revolucionária comentada anteriormente. Quando se aplica uma lógica reacionária, tende-se a defender uma prerrogativa espiritual e religiosa. Com isso, tende-se a relacionar essa possível liderança com valores espirituais daqueles que serão liderados, construindo essa figura de poder que tende a uma noção divina. Mas esse divino, ele não veio para simplesmente abraçar o que já existe. Não, ele veio revolucionar. Ele veio transformar o que existe
à sua imagem e semelhança. Logo, o messianismo ele é natural dentro da prerrogativa fascista. E aquele que segue o Messias sente que ele é parte da transformação porque ele ajudou o Messias a ser quem ele é, mas ao mesmo tempo ele é transformado por esse Messias. Obviamente, a tendência dele é não dizer que ele é um ser manipulado, que ele é um ser em construção. Muitas vezes ele não vai dizer que o seu líder é o seu Deus, porque isso tende a ser humilhante, a ser degradante. Porém, a sua ação é diferente do seu discurso. E quando a ação das pessoas tende a essa divergência, eu sinto que elas são muito mais verdadeiras do que o que elas falam. E a gente percebe isso em diferentes momentos históricos e em diferentes comunidades ao redor do planeta. E na lógica do Messias se fecha um ciclo que vai do ódio ao diferente, do outro, o amor a si próprio e ao seu grupo, a defesa da sua identidade em transformação, mas apenas no que é permitido transformar, e na construção de uma liderança sacrossanta. Porque se ela é santa, logo ela promove o bem. E se ela promove o bem, faz sentido apoiá-la e abraçá-la. Eu poderia falar sobre mais pontos sobre o fascismo, porém eu entendo que nesses últimos minutos é mais interessante falar sobre o futuro e a possível aplicação dos valores fascistas nas sociedades globais. Vivemos um tempo muito ruim. Valores nos Estados Unidos são questionados, as democracias no leste europeu estão fragilizadas, o Brasil cada vez mais bipolar. Estamos em tempos sombrios. A cada ano estamos mais longe de Auschwitz, do Terceiro Reich, do ressurgimento, e queremos confiança. Entendemos que não precisa mais lutar. O problema é que precisa. O fascismo trabalha com o que nós somos. Ele não inventou a nossa lógica de nós e eles, nossa lógica messiânica, nossa lógica espiritualista, a nossa vontade de ser alguém. Ele não criou nada disso. E se ele não criou nada disso, por consequência, isso vai acabar sendo rearticulado, vai acabar sendo implementado. E se nós esquecermos o mal que isso pode causar, se a gente não estudar, se a gente não se posicionar, infelizmente, isso vai retornar. Em algum momento na história vai voltar. O nosso objetivo como cidadão, não como historiador, mas como cidadão, é retardar esse retorno o máximo que a gente puder, pois isso resguarda o que nós temos de mais sagrado como humanos, que é os nossos valores fundamentais. Este foi mais um episódio do Storycast. Se você gostou, compartilhe se possível e nos siga no Instagram, no Spotify, no Facebook e no YouTube. Dessa forma você vai estar nos ajudando a crescer e compartilhar o conhecimento histórico. O tema da próxima semana será cinema africano, com a participação de Renata Costa. Muito obrigado por ouvir o Storycast.